Graça e paz, igreja. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Já vamos deixar combinado que se vocês me verem tremer, não é nervosismo, tá? É porque está um frio danado hoje. Bem, meu nome é Kelly, estou aqui na IBNA há uns 8 anos, eu creio. Já passei por alguns ministérios, mas oficialmente hoje eu sou do Ministério Infantil. Crianças, vocês estão fazendo muita falta. E Papo do Alto também, né? Quem está acompanhando. Antes da gente ir para a palavra, eu preciso dar um testemunho. Como vocês sabem, geralmente na quinta-feira, o pastor sempre deu oportunidade para a gente dar um testemunho. E durante todos esses anos, eu nunca tive coragem de vir aqui na frente. Sou extremamente, mas extremamente tímida de doer e nunca consegui. Há uns 2 anos atrás, no finalzinho de 2018, eu estava terminando meu TCC e precisava fazer uma visita em uma propriedade rural. Liguei para o dono, combinei com ele de ir no finalzinho da tarde. E eu pensando que era mais ou menos perto, fui sozinha de moto e o lugar não chegava nunca. Chegava no Japão, mas não chegava no sítio dele. Consegui encontrar, deu tudo certo lá a entrevista. E voltando para casa, já eram umas 7 horas da noite, na rodovia. Estava já escuro, não tinha muita luz, tinha um carro um pouco na frente e eu indo atrás. E, de repente, passa uma moto do meu lado com 2 pessoas pedindo para parar. E eu travei na hora. Nunca tinha passado por nada semelhante, nunca tinha presenciado um assalto nem nada do tipo. E eu fiquei sem reação. Agora eu vou morrer. E, sinceramente, não faço ideia de como cheguei em casa. Sei que o único machucado que eu tive foi no dedo, porque eu machuquei lá na porteira da propriedade. E creio que esse foi o maior livramento que Deus deu na minha vida. E eu nunca prometi que ia contar aqui na Quinta da Vitória. Mas quando o pastor me convidou, a primeira coisa que veio à mente era dar esse testemunho. Dito isso, Deus pode riscar isso aí na lista. Vamos para a palavra. Por favor, abre suas Bíblias em Mateus 5. Versículo 16. Amém? Diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Paizinho, obrigada, papai, por essa semana, obrigada por esse dia, papai, pela oportunidade e a liberdade de podermos estar na tua casa, compartilhando da tua palavra. Venha mesmo falar conosco neste momento, papai, que a sua palavra entre os nossos corações e que sejamos ministrados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra me veio, acho que a maioria me conhece sendo do Ministério de Teatro, né? Embora hoje em dia eu não esteja mais no ministério, seja só uma colaboradora, o ministério não saiu de dentro de mim. E essa palavra, o Espírito Santo ministrou meu coração em compartilhar um pouquinho da minha experiência no ministério. E eu queria trazer para vocês alguns elementos do Ministério de Teatro e meio que similar com a nossa caminhada cristã. E o primeiro elemento que me veio à mente foi a nossa base como um filho de Deus, que é a oração. Dito isso, abre suas Bíblias agora lá em Efésios. Fiquem preparados, que vamos viajar bastante na Bíblia. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem assistiu a nossa última live do Papo do Alto, viu o vídeo que as crianças responderam as perguntinhas e tinha exatamente essa pergunta: o que é a oração? E as respostas foram incríveis. Quem perdeu, entra lá no canal da igreja e assiste. E eu fiquei olhando hoje, estava revendo os vídeos e fiquei vendo. Muitos disseram para se conectar com Deus, para conversar com Deus. E a primeira coisa que vem à minha mente quando se diz oração é um relacionamento.
quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais profundo é o nosso relacionamento com ela. E para mim essa é a nossa base da oração como cristãos. Se a gente não conversa com o nosso pai, aí fica meio difícil, né? Eu não me vejo um dia sem falar com os meus pais. Com meu pai às vezes é mais difícil porque ele fica no sítio. Mas a minha mãe todo dia. E você como os filhos, a pastora Sandra, conversa com sua mãe todos os dias, pastora? Acho que é difícil quando a gente não consegue o contato com alguém que a gente ama muito. E às vezes a gente passa o dia todo e não se lembra de orar. Quando vai lembrar de estar dormindo, caindo de sono, Senhor, obrigada pelo dia, amém. E Deus ama a nossa voz. Acho que, como filho, eu fico imaginando a ansiedade dele de conversar com a gente. E a gente tem que ter essa disponibilidade, esse pacto mesmo de todos os dias, esse relacionamento com ele, que se aprofunde mais e mais. E sobre ter esse relacionamento com Deus, me veio muito à mente a história de Davi, que era continuamente essa caminhada, de sempre pedindo orientação antes de qualquer batalha, antes de qualquer decisão a ser tomada. Mas, além disso, outro que eu nunca prestei muita atenção, embora seja meio óbvio, é a história de Jesus. Quando a gente vai lendo os evangelhos, é o tempo todo Jesus se retirando para orar, se retirando para falar com Deus. Eu queria ler com vocês agora, lá em Hebreus 5. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era dedicado a fazer a vontade de Deus, a buscar, perguntar, Senhor, qual é a tua vontade agora? E a gente tem, tudo que eu aprendi durante todo esse tempo nos ministérios, a oração fez toda a diferença. O pessoal do Papo do Alto sabe muito bem o que é isso agora, né, pessoal? É fundamental, a oração, no começo, no meio, no final dos ensaios, que a gente possa buscar realmente o propósito de Deus nas nossas vidas, nos nossos ministérios, nas nossas famílias. E só para terminar essa parte, tem uma frase que eu gosto muito do Max Lucado que diz: se Jesus, o Filho de Deus, o Salvador sem pecados da humanidade, achava que valia a pena deixar espaço na sua agenda para orar, não seria sábio fazer o mesmo? Eu creio que seria muito sábio e muito útil. A gente possa ter essa prática de oração dia após dia para com o nosso querido Pai, Senhor das nossas vidas. O segundo elemento que eu trouxe é o roteiro. Acho que essa parte eu tenho mais afinidade. Eu amo ler, demais. O pessoal até fica bravo lá em casa comigo. Porque às vezes eu estou rindo ou estou brava com alguém, vão ver, é porque eu estou lendo um livro. E quando a gente começou o ministério, a gente sempre buscava referências, buscava textos de outros ministérios e textos lindos que a gente sempre apresentou. Mas aí vinha no meu coração, eu quero fazer isso também, eu quero escrever. Aí a gente pede as coisas para Deus, mas depois fica meio que, Senhor, hoje não, depois. Aí veio a primeira peça, veio a segunda peça. E para mim sempre foi muito particular a escrita. Não consigo escrever do nada. Sempre me vem. E às vezes não é em ocasiões muito oportunas. Está morrendo de sono, aí vem na hora do culto. Desculpa, pastor, mas às vezes acontece isso também. Vem à mente, eu tenho que escrever na hora. E eu achei, posso provar, que Deus também é um escritor. Está lá em Salmos 139. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Vocês conseguem parar para pensar de verdade? Deus escrevendo a sua história. Quando a gente se converte e aceita Jesus, nós morremos uma nova criatura. Mas a nossa carne nos faz, às vezes, querer começar a escrever mesmo a nossa história, as nossas decisões, as nossas escolhas, o que a gente quer para o futuro. E
a gente às vezes esquece de compartilhar essa história com Deus. Mas aí o que o Senhor quer para mim agora, Senhor? Qual é o meu futuro contigo? E lendo, eu achei uma frase que diz: um bom autor reserva o melhor para o final. Deus é o autor da nossa vida. Às vezes a gente não está gostando muito do que está acontecendo na nossa vida, a gente passa por tantas coisas ruins, a gente precisa saber, mas isso nunca vai parar, nunca vai acabar? A Bíblia diz que sim. Nenhuma dor vai prolongada, toda tristeza tem um final. E Deus nos reserva um futuro lindo. A nossa história tem um fim incrível, que é a eternidade com Ele. E mais do que isso, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o final da história. Ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer. Próximo elemento é o elenco. Uma coisa que bate muito ao meu coração é a questão de chamado. Muitas vezes eu resisti a aceitar. E uma dessas vezes foi em relação ao ministério de dança. Desde que eu entrei na igreja, nunca foi algo que me atraiu, participar do ministério de dança. Sempre amei assistir as apresentações, sempre fui ministrada, mas nunca imaginava participar. Até que, de repente, toda vez que o Ministério das Mulheres ministrava aqui em cima, algo me incomodava. Vinham as crianças, vinham os adolescentes, nada. Mas toda vez que eram as mulheres, algo me chamava. Mas Deus, eu já estou em tanta coisa, estou no teatro, estou com as crianças. É difícil ficar acompanhando vários ministérios. Mas não adiantava. Toda vez que ela subiu aqui em cima, me chamava. Falei, tá bom, vamos ver o que dá. Falei com a Ludivane, elas super me receberam. E foi surreal. Nada, nenhum ministério me ensinou o que eu aprendi ali. Um nível de adoração profundo, que não dá para explicar. E logo no começo eu passei muito tempo me sentindo incapaz de fazer qualquer coisa. Não sou boa o suficiente, que não tenho talento, que não tenho dom. Tem tantas pessoas incríveis na igreja. Se fosse algum tempo atrás, eu seria a última lista a falar para o pastor: pastor, tem um monte de gente para chamar, você vai me chamar para subir aqui em cima? Sem chance. E batia sempre nessa tecla: não posso, não consigo, não dá. Em todo esse monólogo que eu fazia, quantas vezes eu dizia a palavra eu. E nisso eu queria ler com vocês lá em Êxodo. Todo mundo conhece o chamado de Moisés. Capítulo 4, versículo 10. Diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Que ele concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Nisso, Moisés ficou resistindo um pouquinho. Até que Deus falou: tá, vou te mandar um ajudante. Aí chamou Arão para ajudar ele. E muitas vezes assim eu me sentia também muito incapaz. Até que o momento falou: não dá mais. Se do jeito que eu sou, se todas as minhas falhas, todos os meus limites, Deus ainda me quer assim mesmo, então por que continuar dizendo não? Ele é Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos conhece. E se Ele te chama, se Ele poderia chamar qualquer um, e possivelmente poderia, e mesmo assim Ele quer você, então não diga não, só diga sim. E para Deus ninguém é inútil. Com o seu pequeno talento, com o seu dom que Ele te deu, Ele vai te usar e Ele vai te capacitar. Ele nunca vai te mandar desacompanhado, Ele nunca vai te mandar despreparado. E nisso eu comecei a pensar nisso. E Deus foi tratando até que eu realmente, tá, estou aqui, eis-me aqui. Nem sempre é fácil, claro, mas a gente vai assim mesmo, né? Com Deus acompanhando sempre. Tá. Aí tem uma outra frase que eu gostei bastante, que mesmo na nossa pequenez, a gente sempre perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Me ajude a conseguir as suas vontades, me capacite para isso. E Ele deixa claro,
não precisa abrir, que eu vou ler aqui para vocês, lá em 1 Pedro. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Isso está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele nos envia. Assim que a gente faz o sim, aí vem a parte da capacitação, vem a parte dos ensaios. A pastora Sandra e a pastora Joana sempre nos alertaram. Nunca vá para essa linha ministrar aula sem ter se preparado antes, sem ter buscado a orientação de Deus para falar o que a gente vai ensinar hoje para as crianças, o que o Senhor quer transmitir para as crianças. E nunca chegar em cima da hora despreparado. E quando a gente faz para Deus, devemos levar o melhor para Ele, dar o nosso melhor, fazer com excelência. Ele é santo, Ele é nosso Pai, Ele merece isso. E os ensaios servem exatamente para isso, para a gente se preparar, para chegar aqui e fazer bonito. Eu queria ler com vocês lá em Efésios de novo. Capítulo 6. Os versículos lembram muito o encontro. Vocês vão se lembrar também. Versículos 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E terminando novamente com o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Devemos sempre nos preparar para fazer a boa obra. Às vezes é preciso começar tudo de novo, apagar tudo que tinha feito e começar novamente para que sejamos prontos. E sempre mesmo oferecer o nosso melhor para Deus. E abrindo aqui um parêntese, ensaio você nunca faz sozinho. Todos os ministérios aqui da igreja não tem uma única pessoa, tem uma equipe. E nós precisamos um dos outros. Quando Deus chamou ali Moisés, ele enviou Arão para ajudá-lo. Quando chamou Gideão, ele convocou os 300 para ajudá-lo. Os discípulos não andavam sozinhos. E assim também é conosco. Ele não nos chama para ir sozinhos. Sempre tem pessoas para nos acompanharem, para dar aquele suporte, para ser mesmo um pouquinho de Deus aqui junto com a gente. E eu lembro, logo no começo, quando a gente começou a fazer teatro, de subir em cima do outro, fazer todas aquelas coisas, foi bem difícil no começo, porque a gente nunca tinha tido a experiência. Primeiro, a gente começou a sentar só em cima do ombro, como um cavalinho. Depois foi subindo com a ajuda de uma outra pessoa, até que a gente conseguia ficar em pé. E assim também é. A nossa caminhada cristã é de pouquinho em pouquinho. E cada experiência nos vai aperfeiçoando, vai nos levando a uma maior proximidade com Deus, a uma santidade. E isso não termina. Isso até a volta de Cristo Jesus, sempre nos aperfeiçoando. Está falando da sincronia de grupo? Vou ler aqui rapidinho, lá em 1 Coríntios 12, que diz: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Somos todos uma equipe. Se uma pessoa falta, a gente sente falta dela. E eu vejo isso muito nos apriscos. Passei muito tempo sem frequentar aprisco, por não ter tempo mesmo, às vezes os horários não batiam. Até que eu fiquei livre, mas mesmo assim não procurava o aprisco. E o pastor sempre enfatizando aqui na igreja, o Espírito Santo começou a incomodar de novo. Aí veio a Neide, e veio falar comigo.
Aí eu comecei a ir lá com ela, depois a pastora Sandra voltou de viagem também. E eu começava a faltar um pouquinho por alguns motivos. Elas vinham procurar, puxar um pouquinho a minha orelha, coração, para ver, e aí, está tudo bem, vamos voltar. E isso é importante, essa comunhão entre a igreja. Perguntar mesmo como está o nosso querido irmão, amar uns aos outros. A Simone falou um pouquinho sobre isso quando ela ministrou aqui. E é de super importância a gente mesmo amar o nosso próximo e mesmo estar acompanhando, andando junto com ele. Tá, a gente orou, já escolhemos o elenco, Deus nos chamou, a gente ensaiou, aí está pronto para a apresentação. Só que não, porque sempre tem os ajustes a serem feitos. Tem aquela fala que a gente não consegue decorar de jeito nenhum, ou aquela música que está faltando aquele pedaço da letra, ou aquele passo da dança que a gente não consegue acertar. Isso remeteu muito a aqueles pensamentos do passado que não querem ir embora, aquele pecado que a gente não quer largar. E o Espírito Santo está lá, você precisa mudar isso, precisa mudar isso. Aí vamos ler agora lá em João 15. Versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Como eu não sou jardineira, nem tenho conhecimento da área, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a importância de se podar uma planta ou uma árvore. Podia ter perguntado para minha irmã, ela faz agropecuária, não perguntei, foi mal. O que eu achei diz assim: as podas de árvores são medidas corretivas e preventivas. Ela tem como função retirar galhos mortos e aumentar a penetração de luz. Tá, os dois pontos primeiros que diz, corretivas. Correção nunca é fácil, dói um pouquinho ser corrigido pelos nossos pais. Mas é para o nosso próprio bem e leva a um futuro bem melhor com ele. E preventivas também, quando aquele Espírito Santo vai lá, cuidado com isso, para você não pecar, para não cair em algo profundo, que vai machucar ainda mais. E retirar galhos mortos. A gente comentou isso na Prisca terça-feira, sobre a volta do filho pródigo, que tudo que ele passou já era, aquelas roupas antigas já não serviam mais nele. E isso que você tem guardado, que não vem agradar a Deus, não serve mais para você. Não cabe mais dentro da sua vida cristã, do seu relacionamento com o Pai. Precisa ser retirado, precisa ser cortado. E por último, aumentar a penetração de luz. Para que Jesus venha brilhar mesmo em nossos corações, não pode ter mais essas coisas do nosso passado, na nossa antiga vida. Isso me lembrou muito também em relação aos vasos. Muitas vezes precisam ser quebrados e reconstruídos e remodelados novamente. Nós somos os vasos, Deus é o nosso oleiro, às vezes a gente precisa ser quebrado e refeito para sermos santos, para fazer a vontade dEle. E por último, me lembrou também sobre uma reforma de uma casa. Dá bastante transtorno reformar uma casa, às vezes é um pouquinho de dor de cabeça, mas no final o resultado fica lindo. Fica do jeito que nós gostamos, do jeito que nós queremos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em nós, mas Ele quer habitar na casa dEle, com a reforma dEle, com a decoração do jeito que Ele quer, do gosto dEle, para ficar uma casa habitável, para que o Espírito Santo venha habitar em nós. E todo esse processo de santificação, também durante toda a nossa caminhada cristã, às vezes precisa voltar um pouquinho, relembrar alguma coisa, o Espírito Santo vai incomodar, e a gente vai mudando, vai se transformando, vai se renovando. E só para terminar essa parte, lá em Filipenses 1,6 diz: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Que a gente nunca venha desistir, que esse processo venha a ser contínuo, que Deus sempre venha nos renovar, sempre venha nos capacitar e moldar conforme a sua vontade. Agora sim, chegou o dia da apresentação. Pensa num negócio difícil.
Eu sempre tive muito mais dificuldade durante o processo do que na apresentação em si. Hoje acordei já morrendo de dor, de cabeça, e passava mal e pensando no que ia acontecer hoje à noite. Não é difícil, não. Não é difícil, não é fácil, não. Mas amém. No primeiro aniversário do Ministério de Teatro, na última semana eu comecei a passar muito mal. Não sei se era nervosismo, não sei o que era, mas passei muito mal. Vinha nos ensaios, não conseguia ensaiar direito. Aí chegou no domingo de manhã, eu tinha até um concurso para fazer, nem poderia estar aqui no ensaio. Não consegui ir para o concurso, não conseguia levantar da cama. E o pessoal orando por mim o tempo todo. Aqui, mais uma vez, a importância da nossa comunhão, de pedir, quando a gente precisa de ajuda mesmo, pedir oração pelos irmãos, pedir para conversar, pedir socorro. E eles orando por mim e tudo mais. Chegou a noite, consegui vir, graças a Deus, apresentar e deu tudo certo. E, às vezes, dá muito precalços mesmo durante a nossa vida cristã. Às vezes, nem tudo está fácil. Deus falou que a gente teria aflições, mas também prometeu que Ele estaria com a gente durante todos esses momentos, que nós não estaríamos sozinhos. E a apresentação dá um frio na barriga, às vezes dá um suadouro, mas chega na hora, a calmaria vem. Pensei que estaria tremendo mais até aqui, mas a calmaria vem, Deus nos usa, e nos usa mesmo para levar a palavra para as outras pessoas. Aí vamos abrir de novo lá no texto de hoje, que está em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente aceita participar de algum ministério, ou que ser mesmo chamado por Deus para fazer qualquer coisa na nossa vida, falar com alguém sobre Ele, sempre é o nosso intuito, de que não seja nós quem falamos, que não seja nós aqui, mas que seja Deus mesmo falando através da gente. E esse texto falou muito comigo em relação a isso. Que as nossas ações, que a nossa fala, que um abraço venha mesmo transmitir o amor de Deus nas nossas vidas e na vida dessas pessoas. E que essa luz mesmo venha brilhar na gente, para que quando a cortina se abrir, quando a gente sair para fora, na escuridão, essa luz venha brilhar e as pessoas não venham ver a nós, mas que Cristo realmente venha estar em cena, e que venha mesmo a sua glória, venha ser manifestada, que as pessoas venham reconhecer o amor dEle, venham reconhecer o senhorio dEle nas nossas vidas, e que elas venham mesmo conhecer esse Deus tão grande que a gente conhece e ama. Amém.